Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde irei conversar sobre essa camisa que entorta varal na NBA, o Titã Colossal New York Knicks. Siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar sobre a semana 16 do Knicks, uma semana muito importante na NBA, que é o fim da trade deadline, muitas mudanças nos times, bastante mudanças esse ano. Não costuma ser todo ano assim, mas esse ano foi realmente incrível e vou ter até que falar sobre uma troca que não envolve o Knicks. E o Knicks também fez uma troca. Não é aquela troca, mas o Knicks fez uma mudancinha no elenco. Vamos ver o que acontece aí a partir disso. Talvez o Knicks ganhe um bom reserva, talvez o Tibbs coloque ele pra jogar, ele não jogue bem e nunca mais a gente veja o novo jogador do Knicks jogando novamente. Mas antes de falar dessa troca, vamos falar aí sobre o primeiro jogo de fevereiro que aconteceu no sábado, dia 1. Knicks versus Lakers. O Knicks, em minha humilde opinião, o Knicks entrou como franco favorito nessa partida porque o Lakers estava sem Anthony Davis, que supostamente agora a gente já sabendo o que aconteceu, a gente sabe que não era isso, mas ele estava machucado, não podia jogar. Então eu pensei, nossa, o Knicks vai amassar o Lakers. Esse time do Lakers não parece grande coisa sem o Anthony Davis, mas infelizmente eu estava enganado e o Knicks perdeu essa partida por 128-112 e mais do que isso, o Lakers expôs alguns defeitos do Knicks ao máximo. O Lakers defendeu muito bem o Knicks, defendeu assim com grande habilidade tanto o Brunson quanto o Towns, que não jogaram bem essa partida, e forçaram o Josh Hart a muitos arremessos, deram a bola para ele arremessar. Ele foi o segundo jogador do time com mais arremessos, ele arremessou mais que o Towns, por exemplo, só não arremessou mais que o Brunson e terminou como cestinha do Knicks na partida. Só que o Josh Hart terminar como cestinha da partida é um problema, porque isso quer dizer que o time adversário conseguiu anular tanto o Towns como o Brunson. E foi exatamente isso que aconteceu nessa partida. Falando um pouquinho sobre cada quarto, igual eu faço sempre. O primeiro quarto começou muito parelho, terminou 32-32 e ali deu um indicativo assim muito interessante. O LeBron estava jogando muito. E o Knicks tem essa coisa com... Essa partida, eu não citei, mas essa partida aconteceu no Madison Square Garden, a casa do Knicks. E o Garden tem um problema assim histórico para quem é fã do Knicks, é porque o Garden é conhecido como a meca do basquete e todo mundo quer jogar bem lá, todo mundo quer fazer a partida da vida no Garden. Então vira e mexe tem um jogador assim que destrói o Knicks e sempre vira lá, sempre vira a manchete. O jogador faz partida histórica no Garden, a meca do basquete. E isso vale também para jogadores históricos como LeBron James, que talvez pudesse ser sua última partida em Nova York contra o Knicks. Então ele tratou de jogar o fino da bola, então desde o início jogando muito bem. Mas vale citar que ele tomou um drible do Brunson sim, maravilhoso. O Brunson fez o LeBron dançar, foi bem legal. Eu achei que a gente ali falou, agora terminou 32-32, o Knicks vai começar a tomar alguma vantagem. Infelizmente não foi isso que aconteceu. No segundo quarto o jogo continuou muito parelho, mas com uma leve vantagem para o Lakers. A defesa deles parecia ter encaixado melhor do que a do Knicks e o quarto terminou 59-54 para o Lakers. Mas apesar da diferença muito pequena, claramente o Lakers era melhor e o J.J. Redick fez um trabalho assim excelente, um trabalho assim bem focado do Knicks. O Brunson e o Towns não jogaram nada, jogaram muito mal e muito disso se deve ao grande trabalho do J.J. Redick na maneira que ele armou o Lakers para tirar as grandes qualidades do Knicks e deixar os jogadores que ele queria arremessar. Os jogadores que ele queria arremessaram e isso foi levando ao desastre aí que aconteceu no segundo tempo. Mas também é se dizer que uma coisinha ajudou. No início do terceiro quarto, OG Anunoby se machucou e era de se esperar. Foi um péssimo presságio para a partida, mas já era algo de se esperar sobre o OG Anunoby. Ele é de vidro, ele machuca todo ano ele tá lá machucado. Então vamos torcer para que essa seja a contusão dele e que ele volte bem para os playoffs e nos playoffs não se machuque, mas é um problema que a gente sempre vai ter com o OG Anunoby. Ele é um dos meus jogadores favoritos porque é simplesmente um defensor sensacional. É sem dúvida o melhor defensor que eu já vi no Knicks, um dos melhores defensores que eu já vi na NBA. Como eu acompanhei ele toda a partida, eu vejo, meu Deus, esse cara é um animal defendendo, é assim incrível, mas ele é de vidro, não tem como, todo ano ele vai se machucar. Ele tinha jogado todas as partidas até esse momento, mas um jogador de vidro treinado pelo Tibbs não tem solução. A gente nunca vai poder contar com ele a temporada inteira. Como eu disse, foi um péssimo presságio. O Knicks jogou mal o quarto inteiro
e só não foi destruído porque o Josh Hart apareceu no final do quarto e manteve o Knicks vivo. Como eu disse, fazia parte da estratégia do Lakers. O Lakers deixou o Josh Hart arremessar e ele arremessou bem. Ele terminou a partida com 26 pontos, 3 rebotes e 11 assistências. Então, em termos de estatística, ele jogou bem. Foi o melhor jogador do Knicks. Mas quando você olha o plus-minus dele, foi menos 20. Porque o Knicks caiu na armadilha do adversário. Isso era o que eles queriam. Foi isso que o Knicks fez. O Knicks fez tudo que o Lakers queria. E isso determinou o resultado da partida. E aí, no último quarto, foi só uma consequência. O Lakers impôs a sua força. A defesa continuou tirando o Towns e o Brunson da partida. O Lakers foi melhor o jogo inteiro e venceu. LeBron jogou muito mais uma vez. E esse fatídico dia, 1 de fevereiro para 2 de fevereiro, já que a partida terminou ali às meia-noite, ali por volta de meia-noite, parecia que ia ser só isso. Parecia que eu ia terminar com raiva porque o Knicks jogou mal, caiu igual um patinho na estratégia do adversário, mas foi um dia aí histórico no NBA, da troca mais inacreditável que eu já vi em toda a minha vida acompanhando NBA. Eu acompanho NBA desde 2006. Eu nunca tinha visto o que aconteceu nesse sábado para domingo, que foi a troca do Luka pelo Anthony Davis. Luka foi pro Lakers e o Anthony Davis foi para o Dallas. E assim, quando eu vi essa troca, eu falei assim, meu Deus, isso não aconteceria nem no NBA 2K. É impossível. Pode ir lá chegar no NBA 2K em qualquer nível, no fácil, no difícil, no médio, e tenta fazer essa troca. Luka Doncic pelo Anthony Davis. E o Dallas nunca vai aceitar. Você tá trocando um dos melhores jogadores da NBA, top 3, provavelmente um dos melhores jogadores da história da NBA, por um jogador que é realmente muito bom, é bem mais velho, completamente de vidro, e por mais que ele seja bom, ele não é um talento geracional como o Luka. O Luka é um dos melhores jogadores da história. O Luka é o LeBron branco. O Dallas deu de graça o LeBron branco pro LeBron. E o pior de tudo foi que não foi o Lakers que tentou essa troca. Foi o Dallas que foi lá no Lakers e perguntou sobre essa troca. É simplesmente inacreditável o que o Dallas Mavericks fez nesse sábado. Enquanto acontecia, eu comecei a acreditar em teoria da conspiração, porque só teoria da conspiração faria sentido Dallas querer essa troca, o Dallas ter aceitado essa troca. Mas não, a troca foi de verdade. O Lucas tá no Lakers. E eu pensava assim, esse tipo de coisa nunca acontece com o Knicks. O Knicks não consegue ninguém. O Durant não quis jogar aqui, o LeBron não quis jogar mais com o Lakers. Até quando eles estão perdidos e sem futuro, alguém vai lá e dá uma chance pra eles. E agora eles têm o Luka, eles vão ter futuro aí por mais 10 anos. Vão ser favoritos ao título por mais 10 anos. É inacreditável. E aí eu fiquei com mais raiva ainda do Lakers. O Lakers é tipo o Flamengo mesmo, tipo o Real Madrid. É aquele time que sempre tem as vantagens da mídia, a vantagem da exposição, e que por isso sempre acaba conseguindo os melhores jogadores, tem mais dinheiro, tem mais fama. E a gente que não tá nesse, e a gente que não torce pra eles, só não tem outra opção senão odiá-los. Mas depois que passou isso, o Knicks continuou sua semana. Na segunda-feira o Knicks enfrentou o Houston Rockets no dia 3, e aí já teve uma mudança, né? O Odian Anunoby estava contundido, não jogou essa partida, e o Tibbs escolheu Precious Achiuwa para iniciar a partida. Então já tivemos uma mudança aí na escalação principal, mas o Knicks se reencontrou com a vitória e venceu o Houston, o que para mim é muito importante, né? Já que eu vi citado em outros episódios que o Knicks é um time avassalador contra equipes ruins, mas contra equipes boas não costuma ter muito sucesso, e o Houston é uma excelente equipe, está muito bem classificada no Oeste, e o Knicks conseguiu vencer por 124-118 em uma grande partida do Jalen Brunson. O Jalen Brunson terminou essa partida com 42 pontos e 10 assistências. E agora eu não vou me recordar, mas conseguir 40 pontos e 10 assistências com a camisa do Knicks é uma coisa que pouquíssimos jogadores conseguiram. Então, o Jalen Brunson continua batendo recordes aí pelo Knicks. O Towns jogou melhor, o Michael Bridges jogou melhor. Então foi uma partida aí boa do Knicks, que no primeiro quarto parecia que ia ser mais uma derrota. Parecia que o Rockets iria vencer o Knicks. Apesar da diferença do primeiro quarto não ter sido muito gritante, o quarto terminou 27-25 pro Rockets, a diferença entre as defesas era assim muito grande. O Rockets tem uma defesa muito forte e o Knicks começou defendendo mal como sempre, não acertou nenhuma bola de 3 no primeiro quarto. O Towns com faltas bobas como sempre. A sensação que deu é que se o Rockets tivesse um ataque melhor, venceria essa partida com facilidade. O Knicks, depois de um jogo em que a defesa do Lakers acabou com o Knicks, novamente o Knicks estava apanhando para um time que o aperta defensivamente, exatamente igual o Lakers fez,
Então parecia que ia ser mais uma derrota. O segundo quarto deu mais indicativo sobre isso, foi um domínio do Rockets. A arbitragem também foi muito ruim, aceitou muito contato faltoso, mas como o Rockets tem essa identidade defensiva, os árbitros aceitaram, e aí o Knicks foi perdendo o jogo, incapaz de defender, mas aí no finalzinho do quarto conseguiu se recuperar e perdeu de pouco no quarto. A diferença ficou apenas em 5 pontos, mas quem acompanhou a partida até esse momento achou que ia ser muito mais. Era por Rockets estar ganhando de muito mais. Porém, veio o intervalo e no terceiro quarto o Knicks jogou bem, virou a partida e aí a vida de torcedor do Knicks é difícil. No fim do quarto errou tudo e o Rockets abriu uma vantagem de 2 dígitos. Então veio o último quarto e aí o Brunson e o Towns assumiram a partida, jogaram bem, ressuscitaram o time, mas ali mais pro fim do quarto, Towns com um monte de falta boba, mais uma vez perdidinho na defesa. Gente, eu gosto do Towns, mas ele é muito fraco defensivamente. Cometeu 6 faltas e teve que sair da partida, saiu de quadra no último minuto do jogo. A gente não podia contar com o Towns. Mas aí o Brunson e o Josh Hart acertaram lances livres aí decisivos que garantiram essa vitória suada do Knicks, que estava perdendo por 11 pontos no último quarto. E 11 pontos contra o Rockets é muitos pontos, porque é uma excelente defesa. A gente conseguiu se recuperar, o Brunson fez 42 pontos e saímos com a vitória. E aí, na terça-feira, o Knicks enfrentou o Toronto Raptors. O Achiuwa seguiu como titular. O Knicks venceu por 121-115, ou seja, mais uma partida apertada. Então tem sido aí jogos bem difíceis para o Knicks. Dessa vez, um pouquinho de decepção, porque o Raptors é um time fraco, então eu esperava que o Knicks pudesse vencer com mais facilidade. Mas essa é uma partida de back-to-back. Back-to-back, talvez eu não tenha citado antes, é quando o time joga 2 dias seguidos. E isso costuma ser um fator bem decisivo para derrotas. O Knicks, particularmente, costuma vencer aí mais ou menos aí 50% das partidas que ele faz de back-to-back, ou seja, a segunda partida com o time mais cansado, o time não costuma ir muito bem, então pelo menos venceu. E esse jogo aconteceu no mesmo horário do jogo do Atlético, então eu tava com um olho no peixe e outro no gato, então não podia acompanhar muito bem o primeiro, segundo, quarto, mas aí eu paralisei a partida no intervalo e depois que o jogo do Atlético terminou, eu voltei a assistir o terceiro e quarto da partida. O Knicks começou perdendo no primeiro quarto, mas conseguiu se recuperar no segundo quarto e abriu uma larga vantagem no fim do segundo quarto, terminando com a vantagem de 17 pontos. Então ali eu pensei, tá ok, vamos vencer essa partida aí. E aí quando eu voltei para assistir, igual eu expliquei no terceiro quarto, ali na marca de 8 minutos do terceiro quarto, o Knicks estava vencendo por 23 pontos. Então eu pensei, ufa, essa tá garantido, né? A gente venceu. Porque apesar da partida ter acabado, o League Pass da NBA te dá a opção de você esconder os resultados. Então eu escondi os resultados e quando eu dou play eu não sabia que o Knicks tinha vencido a partida, né? Então, mas eu tava bem confiante, tava ganhando por 23 pontos. Só que assim como o Knicks teve um excelente final de segundo quarto para abrir essa vantagem, o Raptors teve um excelente fim de terceiro quarto e conseguiu diminuir essa vantagem para 12 pontos. E eles continuaram jogando melhor que o Knicks no último quarto. Então, quando faltava apenas 2 minutos para o fim da partida, a diferença era de apenas 1 ponto. Então, o Rockets conseguiu aí, com a defesa maravilhosa, diminuir a diferença de 23 pontos para 1 ponto. Então, faltando aí 2 minutos, eles tinham plenas chances de vencer a partida e estavam com o momentum, né? O momento, né? No basquete tem muito isso, né? Dos jogadores estarem mais confiantes e aí eles ficam mais capazes de fazer jogadas e de acertar arremessos mais difíceis. Mas o Knicks tomou as rédeas da partida no fim. O Brunson brilhou com cestas importantes nos 2 últimos minutos e deu a vitória para o Knicks, como eu falei, por 121-115. O Brunson terminou com 28 pontos, o Towns com 27 e 20 rebotes. Então foi uma boa partida das nossas estrelas e uma boa vitória para terminar a semana. A semana não acaba exatamente, né? Porque o Knicks ainda joga sábado contra o Celtics. Mas eu vou falar dessa partida no meu próximo episódio e já com as partidas da próxima semana. O Knicks, como eu disse, no sábado pega o Boston Celtics, um jogo bem difícil. Eu pretendo assistir, não sei se vou poder assistir. Eu estarei viajando, então não tenho certeza se poderia assistir essa partida, mas vou tentar. E aí, em mais um back-to-back, o Knicks pega na terça-feira o Indiana Pacers e na quarta-feira o Atlanta Hawks. Então o Knicks aí tem uma sequência aí muito interessante de partidas. Pega o melhor time da NBA, o Celtics, pega o time que eliminou a gente nos playoffs, o Indiana Pacers, e pega um time chato que adora nos derrotar, que é o Atlanta Hawks. Então vai ser mais uma semana muito interessante e uma semana com novidade. Eu não tenho certeza se ele vai jogar, mas o Knicks fez uma troca. Como eu disse, a trade deadline se encerra essa semana. Foi extremamente movimentado. Acompanhe aí outros
podcasts sobre NBA que vão comentar sobre as outras trocas, mas eu vou falar um pouquinho da troca que o Knicks fez. O Knicks trocou o Jericho Sims, o nosso pivô reserva, pelo Delon Wright do Milwaukee Bucks. Uma troca que faz sentido para o Knicks em vários sentidos. O Knicks nessa off-season fez decisões que vão comprometer todo o dinheiro do time, então o Knicks apostou nesse time: Brunson, Michael Bridges, OG Anunoby, Josh Hart e Towns. Esses são os titulares, todos vão ser muito bem pagos, então o Knicks não tem muito espaço para contratações de peso além dessas. Então o Knicks precisa muito apostar em jogadores do banco que vão ganhar pouco, então a gente não pode esperar assim grandes reforços. E exatamente por isso o Knicks também não tem muitas opções de troca, não tem muitos jogadores para jogar. Como eu disse em outros episódios, o principal jogador que o Knicks tem para trocar é o Mitchell Robinson, só que o Knicks chegou a uma conclusão que eu também citei, que é: talvez a melhor escolha seja esperar o Mitchell Robinson, porque ele é um grande defensor, mas é de vidro. E se o Knicks tentasse trocá-lo agora, é trocar na baixa, é trocar quando ele não tá valendo nada, porque ele está sem jogar a temporada inteira, então ninguém vai dar muita coisa por ele. Então é melhor esperar a volta dele, esperar ele jogar bem, e se aí o Knicks quiser trocá-lo agora não faria muito sentido. Outro jogador possível de troca é o Deuce McBride, só que o Deuce McBride é um jogador assim no contrato muito bom e que o Knicks não vai conseguir trocar para um jogador do mesmo nível. O salário do McBride não é tão alto assim, então acabou que o Knicks tinha pouquíssimos jogadores para trocar e o Knicks escolheu o Jericho Sims para trocar, porque nesse draft a gente conseguiu draftar aí um jogador para a posição de pivô, que é o Hulk Post, e o Hulk Post se mostrou já na primeira temporada com mais talento que o Sims. O Sims está aí na sua 4ª temporada da NBA e é basicamente o mesmo jogador de 4 anos atrás. É um jogador muito atlético, mas com um QI de basquete muito baixo e pouca evolução. Então eu até consigo imaginar um outro time olhando para ele e vendo esse jogador atlético que pode ser útil, mas pra gente que já está há 4 anos com ele, traz um pouco de desapontamento. Então o Knicks preferiu trocar ele por um jogador que talvez possa agregar aí para o banco de reservas, e a gente está precisando, porque o nosso banco de reservas é o ponto fraco do time. O Delon Wright é um jogador aí que pode nos ajudar tanto em arremesso quanto em defesa, porém ele não vai mudar o patamar de nada não. A gente tem que torcer para ele conseguir jogar aí uns 18 minutinhos e permanecer na rotação, porque o Tips é bem complicado. O Landry Shamet não conseguiu pegar essa confiança com o Tips, então às vezes ele joga, às vezes ele não joga, então tem espaço aí na rotação para o Delon Wright. Então vamos torcer para ele absorver essa posição que está em falta e permanecer na rotação. Ainda mais agora sem o OG Anunoby. É um momento interessante também da contusão do OG, porque vai ter aí o All-Star Game, então tem alguns dias de descanso, então a gente pode esperar pela volta do OG com mais calma. E para muita gente o All-Star Game é tipo um marco na temporada, né? Depois do All-Star Game, a gente já não tá mais em início nem meio de temporada. A gente tá indo pra parte final da temporada, a parte onde as coisas já estão meio que definidas para os times que não fizeram grandes trocas, né? Como é o caso do Knicks. E eu acho que realmente a situação do Knicks é bem clara, os pontos fracos e os pontos fortes do Knicks estão bem claros, e no momento a gente tem que torcer para que isso seja o suficiente. Não me parece, eu acho que os problemas do banco do Knicks vão se mostrar nos playoffs e provavelmente a gente não vai chegar muito longe, mas eu pelo menos sonho com uma final de conferência. Chegar na final de conferência vai ser bem difícil, mas eu ainda espero que o Knicks possa ser capaz de chegar na final de conferência, enfrentar o Cavs ou enfrentar o Boston, mas passar desses dois times só parece meio improvável. Mas semana que vem eu tô aí novamente, sofrendo e amando o Knicks como sempre. Muito obrigado por tudo, galera. Eu fico por aqui. God bless e good night.